Olá, o Agenda Econômica está no ar. O contrabando e as falsificações foram responsáveis por perda de 130 bilhões de reais ao Brasil no ano passado. É quase o equivalente ao déficit fiscal de 139 bilhões que estava previsto no orçamento de 2012. Para falar um pouco desse problema, a Agenda Econômica convidou Edson Vismona. Ele é presidente do Fórum Nacional contra a Pirataria e a Ilegalidade e coordenador do Movimento Nacional em Defesa do Mercado Legal Brasileiro. Seja bem-vindo, Edson. O prazer é todo meu, Luiz. Edson, a gente viu aí o tamanho do prejuízo financeiro que o contrabando e a falsificação traz para os cofres públicos. Por que é tão difícil combater esses crimes? Primeiro, porque nós estamos enfrentando organizações criminosas, sofisticadas, bem estruturadas, que atuam em todo o país e em outros países, nos países limítrofes de uma enorme fronteira de 17 mil quilômetros. E nós temos um grande mercado, porque é legal e para o ilegal. Então, evidentemente que nós atraímos essa atenção. Então, são organizações criminosas. De outro lado, há uma aceitação na sociedade brasileira. Ela sempre acha que o comércio ilegal é coisa de camelô. Então, ela não entende a dimensão do problema e passa, de certa forma, isso para as nossas autoridades. Só que quem atua nessa área, Polícia Federal, Receita Federal, Polícia Rodoviária Federal, compreende exatamente a dimensão desse desafio. Nós temos que combater são essas organizações criminosas, que são financiadas pelo comércio ilegal, assim como o tráfico de drogas e de armas. Isso redunda em aumento da violência. O que ocorre no Rio de Janeiro hoje, os fuzis que são ali distribuídos, que armam todas aquelas organizações que atuam no Rio de Janeiro, vieram de fora. É o contrabando de armas, que está ligado ao contrabando de cigarros, ao tráfico de drogas, ou seja, são as mesmas rotas. Então, o grande desafio, primeiro, nós temos a exata compreensão do problema, passar isso para a sociedade, para as nossas autoridades. O nosso Estado está sendo ameaçado. O crime organizado, ele age discretamente, que é assim que é melhor para ele, na penumbra, e com isso ele vai ocupando espaços, rivalizando com o próprio Estado. Então, é uma ameaça para todos nós, porque eles estão recebendo bilhões de reais em financiamento, decorrente do comércio ilegal e do tráfico de drogas e de armas, vão se fortalecendo e vão entrando nos espaços que seria do Estado. E isso é uma ameaça para todos nós. Edson, o que você está nos alertando aqui é que a mesma estrutura criminosa que traz para o Brasil um tênis de marca, um pendrive que entra ilegalmente no Brasil, ela utiliza a mesma infraestrutura, rotas e estratégias das quadrilhas que trazem cocaína, armas, é isso mesmo? É isso mesmo. Não só utiliza as mesmas rotas, como o caixa é único. Vai para os mesmos operadores, né? Que começam a identificar cada vez mais o contrabando como uma ação economicamente altamente rentável e que tem um sentido de impunidade, porque a sociedade aceita. Quando você fala, olha o traficante, a sociedade, os órgãos de segurança atuam e repelem. Você fala de um contrabandista, pensa no camelô. Ah, não é tão ofensivo assim, coitado, é um trabalhador. Só que esquece que tem atrás desse camelô uma estrutura. Foi feita uma matéria recente no jornal importante no Rio de Janeiro, mostrando que os camelôs estão vendendo mercadorias roubadas. O roubo de carga explodiu no Rio de Janeiro. E as mercadorias estão surgindo aonde? Nos camelôs. Então você percebe rapidamente a relação de uma coisa com a outra. O camelô aponta, mas está por trás dele tem toda uma estrutura criminosa e a sociedade não vê. Isso é um benefício para quem atua no crime, porque ele não é identificado. E com isso a sociedade aceita e passa a não ser um problema. E é um problema muito grande para todos nós, porque representa uma ameaça à nossa saúde, à nossa segurança e de todo o país. Agora, você citou um dado aí que realmente é preocupante. O Brasil tem 17 mil quilômetros de fronteira seca, né? Você citou aí a Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, Exército, Receita Federal, mais uma dezena de outros órgãos que trabalham para controlar a entrada e saída de pessoas e mercadorias. Você acha que falta uma articulação, falta pessoal, falta investimento? A gente tem que considerar o tamanho dessa fronteira, que é gigantesca, e as dificuldades porque passa atualmente o Estado brasileiro, né? O primeiro passo é entender toda essa complexidade, né? Nós discutimos isso hoje num seminário.
Mário. Governança pública. Nós temos que ter governança nas nossas fronteiras. A proposta que nós sempre defendemos junto ao governo federal, já faz muito tempo isso, é de constituição de gabinetes integrados de segurança de fronteira, onde você reúne os órgãos da ação federal, Polícia Federal, Receita Federal, Rodoviária Federal, Exército, Marinha, que atua no Lago de Itaipu, uma dimensão imensa, com Polícia Civil, Polícia Militar, com as polícias rodoviárias estaduais. Você tem que ter uma central de inteligência, coletando dados, coletando informações e deflagrando operações precisas, com uso de inteligência. Com isso você economiza recursos. Porque às vezes uma força policial fazendo uma ação e a outra paralelamente também, desperdício de recursos. Então nós defendemos gabinetes integrados. Essa integração hoje não existe. Começa a existir. Felizmente o governo tem demonstrado cada vez mais consciência desse processo. Nós temos falado muito com o ministro de Segurança, do Gabinete de Segurança Institucional, com o ministro da Justiça, o ministro da Defesa, até o ministro Nardes, do TCU, participa desse processo de conhecimento e eles estão cada vez mais compreendendo que é esse o caminho. Então, a gente começa a ter articulações nesse sentido. Isso é um dado positivo, mas nós precisamos avançar. Precisamos garantir recursos financeiros para essas ações coordenadas. Você não pode pedir o cumprimento de uma missão se não oferecer os meios. E, repito, nós estamos sendo ameaçados. Não é uma ameaça, não, é um fato concreto. O que está acontecendo no Rio de Janeiro e o que acontece nas nossas fronteiras já é uma demonstração disso. Então, nós temos que ter absoluta consciência de que temos que ter essa preocupação e investir nessas áreas de segurança. Agora, vamos lembrar, eu tenho uns dados aqui, os 10 produtos mais contrabandeados no Brasil em 2015. Cigarros lá na frente, 67,44%, eletrônicos, 15,42%. Mas a gente vai vendo lá no final... E isso me parece mais preocupante, medicamentos. São apenas 0,85%, mas pensar na possibilidade de que medicamentos que podem ter sido falsificados, manipulados de forma incorreta, possam estar sendo oferecidos à sociedade é algo bastante preocupante também. Extremamente preocupante, e nós identificamos isso claramente na fronteira. Você atravessa a Cidade do Leste, você vai comprar remédios proibidos aqui no Brasil com a maior facilidade. E o que é pior, nós já demonstramos isso até por numa ação de jornalismo, né, investigativo. Você compra lá e recebe aqui. Você não corre nem o risco de ter que atravessar a fronteira com um remédio ilegal. Eles entregam no Brasil. Ou seja, existe uma estrutura que faz esse processo todo de compra, entrega e garantia de que esse produto vai estar nas suas mãos. Produtos ilegais, né? O medicamento é extremamente preocupante, porque ninguém compra um medicamento sabendo que é falso, sabendo que poderia estar vencido, sabendo que não é o medicamento adequado. Então, é enganado, o consumidor é enganado. E isso é extremamente preocupante, porque está ligado diretamente à nossa saúde. Agora, Edson, uma das alegações que a gente vê muito de pessoas que compram produtos sabidamente falsificados é a questão do preço. Os preços dos produtos falsificados ou contrabandeados são bem menores em relação aos internalizados legalmente ou produzidos no Brasil. Isso se dá, evidentemente, muito graças à alta carga tributária brasileira. Esse não é um problema fácil de resolver. A carga tributária é algo que tem que ser pensado para o futuro para que a gente possa reduzir um pouco desse contrabando? Não há oferta se não houver demanda. Nós temos a demanda. Está posta a demanda. O brasileiro compra produto ilegal por conta do preço. É o famoso lema do barato que sai caro. Ele acha que é barato, mas no fim pode ser muito mais caro, porque o produto não vai funcionar ou pode afetar a sua saúde, a sua segurança. Isso é um dano, um prejuízo direto para o consumidor. Com certeza, qual é o insumo desse processo? É o tributo, não tenha dúvida disso. Ou seja, produtos altamente tributados. O caso do cigarro. O cigarro paga aqui no Brasil, em média, 70% a 80% de imposto. O imposto no Paraguai é 16%. Então, o produto chega aqui com uma margem absurda de vantagem competitiva. É o contrabando direto do Paraguai para cá. O Paraguai produz 68 bilhões de cigarros, deve consumir 3. O resto vem para o Brasil e para outros países da América Latina, mas fortemente para o Brasil. Eles já estão dominando o mercado. 45% do mercado brasileiro está na mão do contrabando. O líder de mercado da maior cidade do Brasil é
contrabando. Ou seja, nós estamos entregando o mercado para eles, por conta dessa diferença, essa defasagem imensa de tributos. Isso vale para outros produtos. Então, com certeza, a questão da carga tributária, ela é decisiva nesse processo, porque onera o preço final e, com isso, o consumidor, tendo uma vantagem, vendo uma vantagem, ele acaba adquirindo o produto mais barato. Agora, a questão da carga tributária, ela é fundamental para o nosso futuro. Se o país quer ocupar o espaço que merece no âmbito das nações emergentes, ele precisa resolver esses nós e é urgente. A reforma tributária, a reforma trabalhista foi resolvida agora em parte, a reforma previdenciária. São reformas que nós temos que encarar, porque senão nós vamos ficar sempre à mercê das oportunidades que não ocorrem. O Brasil não pode mais perder tempo. Então, isso faz parte de todo um processo de aperfeiçoar a nossa própria competitividade e no nosso desenvolvimento. Agora, vamos traçar aqui um quadro. Alta carga tributária, um mercado dominado pelo produto falsificado ou contrabandeado, que não paga todos os tributos. Como é que o investidor reage? Quer dizer, à disposição para continuar investindo na produção brasileira, para abrir uma indústria no Brasil, para contratar empregados, trabalhadores brasileiros? Como é que isso se dá? Todos nós sabemos que a insegurança afasta o investimento. E nós estamos vendo isso. Há uma grande insegurança jurídica. Já temos reportes de associações e federações da indústria mostrando que muitos investidores deixam de optar pelo Brasil por falta de segurança jurídica para o negócio e até para ele mesmo. Ouvi isso de um empresário, ele dizendo, eu não vou para o Brasil porque eu não quero levar minha família para lá. E os meus executivos também não querem ir. Segurança pessoal. E também não vou porque eu não tenho a segurança jurídica. Eu vou investir num produto que vai ter que concorrer, além de concorrer com os outros da cadeia legal, vai ter que concorrer com o que é ilegal. E numa concorrência absolutamente sem propósito, sem proporção. O ilegal tem muito mais vantagens que o legal. Então, tudo isso é uma tormenta perfeita, né? Alta tributação, complexidade dos nossos tributos, insegurança jurídica e concorrer com o ilegal que tem todas as vantagens. Isso replica, com certeza, na redução de investimentos. Nós não atraímos investimentos. Os investimentos produtivos ficam atemorizados com este quadro negativo. Então, nós temos que ver isso com urgência. Isso tem que estar na nossa pauta, porque não só a competitividade da indústria, do comércio legal, tem que ser vista também o que nós temos de vantagens para o ilegal, o sentido de impunidade para o ilegal. É uma movimentação de bilhões que esse mercado ilegal se traduz. Por isso que nós temos esse movimento em defesa do mercado legal brasileiro. É o nosso patrimônio, nós estamos defendendo o patrimônio nacional, que é o mercado. Todo país sério defende o seu mercado com regras justas. É o que nós queremos também para o Brasil. Agora, Edson, no início da nossa conversa, a gente falou de um grupo de pessoas que sabidamente compra o produto falsificado ou internalizado ilegalmente e se desculpa com a questão do preço. Agora, um outro grupo de pessoas que pode comprar de forma enganada, porque o produto às vezes não é falsificado, ele é internalizado ilegalmente, ou seja, ele é idêntico ao produto original. Como distinguir isso, hein? Olha, essa é a situação que nós vamos enfrentando cada vez mais. O comércio ilegal ele começa pelas bordas, pelos chamados comércios populares, onde o consumidor tem alguma noção de que ele não está comprando alguma coisa certa pelo lugar que ele está comprando. Ou seja, não é normal ele comprar um aparelho mais sofisticado na rua, né? Não vai encontrar, ele já sabe que está ali, alguma coisa não está tão certa assim. Mas quando nós começamos a identificar que produtos ilegais chegam nas grandes lojas, nas grandes redes, e já constatei isso e provei isso perante o Ministério Público, lá atrás com videogames, nós encontramos videogames contrabandeados nas grandes lojas. Encontramos agora recentemente as lâmpadas LED em grandes redes de lojas de material de construção. Ou seja, se uma grande rede começa a comprar um produto ilegal, é porque ele está entendendo que essa é a regra do jogo. Nós não podemos aceitar isso. Nós temos que coibir isso sempre. Ou seja, o comércio ilegal, ele tem que ser coibido e ser colocado na marginalidade, mas ele não pode ocupar o centro dos negócios. E nós temos identificado grandes redes varejistas
vendendo produtos ilegais, que não atendem o Código de Defesa do Consumidor, que não atendem às regras do Inmetro, que não atendem às regras da Anatel. Isso é inadmissível. Por isso, nós temos que estar sempre preocupados, acompanhando, monitorando e informando as autoridades quando isso ocorre. Porque aí o consumidor não tem a menor defesa. Ele não tem nenhuma dúvida de que ele está comprando um produto numa loja reconhecida, ele não vai achar nunca que aquele produto é ilegal. É o que nós detectamos. O consumidor é enganado porque ele não quer comprar o ilegal, ele quer comprar o certinho. Só que ele foi em uma grande loja e a loja acaba oferecendo para ele um produto de origem ilegal. Isso é inaceitável. A gente já sabe que o Brasil é um grande mercado consumidor, né? Agora, onde é que estão os centros de distribuição e de produção dessas mercadorias, Edson? China, produtos industriais geralmente vêm da China. Apesar que nós temos na área têxtil já dentro do Brasil e também no Peru, na Bolívia, né? O Paraguai é um grande trânsito desses produtos. Os cigarros paraguaios são contrabando do Paraguai diretamente. O grande fornecedor de cigarros contrabandeados para o Brasil é o Paraguai, daqui do nosso vizinho. Você já tem remédios vindos da Colômbia e também da China. E já identificamos aqui, por conta do mercado da internet, o e-commerce, você pode comprar até medicamentos em pó e você colocar, envasar aqui no Brasil. Existe já até essa possibilidade. É um outro desafio, é o e-commerce. Muitas vezes esses sites estão fora do Brasil. Então, cada vez o desafio fica mais difícil de ser enfrentado, mas nós precisamos trabalhar de forma articulada nesse processo. Eu repito, é a nossa saúde, é o nosso emprego, é o nosso investimento que está em risco e o mercado precisa se defender. Você citou aí o e-commerce e ele realmente é um grande desafio, ele está na rede mundial de computadores. O Estado brasileiro tem mais dificuldade de punir um site que está hospedado na Rússia ou na China e tal. Agora, para que esse produto chegue até o consumidor, ele tem que ser internalizado, ele vai ter que passar por uma fronteira brasileira, pegar uma estrada brasileira, um avião brasileiro, chegar num navio, num porto brasileiro. Quer dizer, você tem sim como controlar isso, né? O mundo real é a junção hoje, cada vez mais, do virtual com o físico. Com o virtual, nós temos um projeto de lei, que oriundo da CPI da pirataria, da CPI dos crimes cibernéticos, recente, e ele permite o bloqueio de sites que tenham conteúdo ilegal, por decisão judicial. Então, o juiz, avaliando que aquele determinado site, que está fora do Brasil, mas vende produtos ilegais, ele possa vir a ser bloqueado. Essa é a proposta da lei, que já existe em outros países da Europa, nos Estados Unidos, já existe isso. E aí você vem uma reação, você vai estar censurando um site. Ora, quem vende produto ilegal precisa ser coibido. Não é questão de censura, é de proibir a sua ação criminosa. Você fala desse produto virtual, comprado de forma virtual, mas que tem que chegar ao físico, é verdade. Aí você tem dois caminhos, o próprio contrabando, você compra pelo site e o site tem mecanismos espúrios de distribuição no país, convém pelo contrabando, ou eles mandam para o correio. Nós temos isso, essa possibilidade de produtos chegarem pelo correio. Há um movimento de isentar todas as importações que vierem pelos correios até $100. Imagina o absurdo disso. Nós temos que ter controle. Felizmente, a Receita Federal tem uma central de correios em Curitiba. A Receita Federal teve uma ação muito efetiva para coibir essa entrada pelos correios. Mas isso tem que ser permanente. Nós temos que acompanhar isso, porque é essa ameaça. Você compra pela internet e recebe pelos correios brasileiros. Então, chegou o produto de forma adequada aqui, só que não foi vistoriado de forma correta. Nós temos que aperfeiçoar os controles, scanners, raio-x, para acompanhar as nossas cargas que chegam num volume cada vez mais crescente de compras feitas pela internet. Edson, você fala aqui em nome do Fórum Nacional contra a Pirataria e Ilegalidade e o Movimento Nacional em Defesa do Mercado Legal Brasileiro. Essas duas entidades, elas são constituídas por quem e representam os interesses de quem? Na verdade, o Fórum e o Ético, o Instituto de Ética Concorrencial, são os dois coordenadores do movimento. Eu presido
os dois institutos, mas foi posteriormente isso, eu presidi o fórum, passei a presidir também o ético, mas os dois coordenam um movimento que tem mais de 70 entidades partícipes. O fórum é formado por associações de diversos setores da nossa indústria. Então, você tem lá a Associação Brasileira de Brinquedos, de Cosméticos, de TV por assinatura, que se uniram com outras associações para manter este fórum, que é um espaço institucional de defesa da legalidade. O Instituto Ético é formado por grandes empresas que defendem a ética concorrencial, o combate à sonegação, exatamente nessa perspectiva de que todos precisam responder às mesmas regras, senão você fere de morte a necessária competitividade. Então, eu tenho um instituto que defende a ética e outro que defende a lei. Por coincidência ou não, essas duas bandeiras são fundamentais para um Estado desenvolvido. Não há país desenvolvido que não tenha a defesa da ética e da legalidade como fundamento da sua convivência entre as pessoas e a convivência institucional. Não há país que se desenvolva sem respeitar esses preceitos éticos e legais. Então, nós confluímos por essas duas bandeiras. E com o movimento, aí nós agregamos outras entidades do setor de comércio, varejista, de panificadoras, da indústria de fumo, que tem essa preocupação enorme com o contrabando, de medicamentos, ou seja, nós ampliamos o espaço em defesa do mercado legal. Então, nós temos aí uma articulação da sociedade civil, no engajamento da sociedade civil, no levantamento dessas bandeiras, para junto às autoridades e à sociedade, com filmes, com propaganda, com seminários, mostrar a relevância desse trabalho. Nós estamos aqui na TV Senado, o Senado é a casa das leis. Que bandeiras vocês defendem do que deve ser aprovado aqui em termos de legislação para coibir esse tipo de crime? Nós temos uma frente, duas frentes na verdade, uma frente parlamentar mista de combate ao contrabando e à falsificação. O presidente é o deputado Efraim, o vice é o senador Caiado, e na frente de defesa da propriedade intelectual e combate à pirataria. Aí nós temos lá o deputado Francischini, que preside essa frente. São duas frentes importantes. O objetivo dessas frentes é identificar projetos de lei, iniciativas legislativas para aperfeiçoar as nossas leis. Nós temos tido êxito nisso, em algumas propostas até do deputado Efraim, com relação à tipificação do contrabando e do descaminho, a criar formas de você penalizar quem transporta produtos ilegais. Existe um projeto na Câmara. Temos um projeto importantíssimo que aumenta as penas de falsificação, que já passou pelo Senado, está na Câmara em regime final de votação. Então, nós temos várias leis importantes. Aquela que eu citei aqui do bloqueio de sites que tenham conteúdo ilegal, também é um projeto que está sendo debatido aqui na Casa. Enfim, vários projetos, são mais de uma dezena de projetos que nós temos aqui para fortalecer estes elos da legalidade, da defesa do mercado brasileiro, do produtor e do respeito à lei. Maravilha. Edson Vismona, do Fórum Nacional contra a Pirataria e Ilegalidade, muitíssimo obrigado por sua presença aqui na Agenda Econômica. A Luísa, é sempre uma oportunidade absolutamente importante de nós discutirmos um tema que desperta a atenção de tantas pessoas, mas que a gente precisa cada vez mais fortalecer junto à sociedade, junto às nossas autoridades e, fundamentalmente, junto ao Congresso Nacional, da importância deste tema para o desenvolvimento do nosso país. Ok, perfeito. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui. E você, telespectador, se quiser rever este programa ou indicar para alguém, acesse a nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Para mandar suas sugestões e comentários, ligue 0800 61 2211. A ligação é gratuita. Ou mande uma mensagem para o nosso WhatsApp, 61 999 66 1616. Obrigado pela sua audiência e até o próximo Agenda Econômica.